Coletiva com o técnico Hernan Crespo após a vitória do São Paulo sobre o Internacional na Vila Belmiro. Hernan, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Eu queria que você falasse da importância do São Paulo dar uma resposta depois do que foi o meio de semana, essa semana também turbulenta, né, com algumas saídas. Queria que você falasse um pouco qual que é o tamanho dessa vitória para você e para esse grupo. Obrigado. Obrigado. É grande. É grande porque acho que, independentemente do que vai acontecer na última rodada, que a gente precisa um ponto para garantir, e depende do resultado internacional com o Bragantino. Mas acho que este grupo demonstrou ainda outra vez que sempre quer competir. Salvo algumas exceções, quando a gente chegou, o time competiu bem, tentou de competir. Conseguimos competir sempre, como falei antes. Algumas exceções que também têm que ver com o elenco, com a quantidade do elenco. Então, quando a gente não competiu, porque não tinha quantidade de elenco suficiente como para competir à altura de um brasileirão. Crespo, boa noite, Isabela Janela do Lance aqui. Eu queria que você falasse sobre o nome específico do elenco, que é o Mike. Ele vive o seu primeiro ano como titular, como profissional, marcou o gol hoje, tem tido bons números. Queria que você falasse sobre essa evolução que ele tem apresentado do começo da temporada, de um menino que veio da Copinha. Muito se fala de Cotia, né? Todo ano tem essa questão de quem vai vir de Cotia, quem vai ficar, quem que você vai aproveitar. Falasse sobre essa evolução dele e se você enxerga ele, pensando em 2026, como nome titular para a lateral direita, independente do que o São Paulo for disputar. São duas coisas diferentes. Eu já falei muitas vezes de Cotia, já muito contento por Mike, por a evolução dele. Esperando também um pouco mais da evolução de Luca, contento por Pedrinho. Em seu momento com Paulinho. Tentar de colocar, dar minutagens a ele. Titular é relativo. Se tudo vai bem, próximo ano vai ter 70 jogos. Titular, não titular, são 70 jogos. Vai jogar, todo mundo vai jogar. Então, sou muito contente por eles, porque estão melhorando, estão crescendo. Tem a possibilidade de trabalhar junto com a gente. Temos que acompanhar. Como falei, a última coletiva aqui, não temos que colocar eles tanta pressão, tanta responsabilidade. Eles se têm que divertir. Tentar, os que têm mais jogos, tentar de dar a tranquilidade deles demonstrar o que podem fazer. Hernan, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre a saída do Belmonte, uma figura importante no futebol, que você teve bastante contato. Se você, de alguma forma, os jogadores também, como é que era a relação com ele e se é uma saída que é sentida por você? Sim, logicamente. Ele esteve na primeira hora, quando a gente chegou por primeira vez, quando a gente chegou na segunda vez, compartilhamos muito. São decisões políticas, a gente não está aí para dar a opinião se é justo ou se não é justo. Acontece, a coisa mais importante é que todo mundo pretende o melhor para São Paulo. Essa é a coisa mais importante. São Paulo é muito mais grande que todos nós juntos, as pessoas que trabalham aqui. Então, a ideia é tentar melhorar. Neste momento, ele vai colocar na outra posição, provavelmente nessa posição vai tentar fazer o melhor sempre para São Paulo. Então, não muda, só muda a colocação, porque conheço ele como Nelson, como Chapecó. Sei que todo mundo é torcedor de São Paulo. Então, sei que a posição que vai colocar, ou que o presidente Casares colocou aqui na frente, oposição, não oposição, é igual. O amor por São Paulo não vai mudar. Então, acho que eles têm a dignidade de aceitar e, ao mesmo tempo, de continuar a ajudar a São Paulo na posição que toca neste momento.
Crespo, boa noite. Numa coletiva recente, você comentou sobre a conversa que você teve com a diretoria quando você fechou com o São Paulo, de que nesse ano não teria dinheiro para contratações, mas que a partir do ano que vem a coisa poderia mudar. Falando ainda sobre a relação Casares e Belmonte, uma das principais discordâncias entre os dois foi justamente essa parte de investimentos. Enquanto o Casares defendia o lado de não fazer investimentos, de tentar reduzir as dívidas, de não contratar jogadores que dependessem de investimento, o Belmonte acreditava que era preciso investimento para ter um time competitivo e ao longo dos anos ir pagando dívidas com maiores premiações, patrocínios, enfim. Com essa discrepância de opiniões e essas divergências todas, você ainda acredita que no ano que vem o São Paulo pode investir em reforços, mesmo com as perspectivas não apontando para isso? Importante entender que para a próxima temporada falta só um mês. Você pensa que pode mudar muito? Vai mudar? Sim. Nike na Centauro. As melhores marcas do esporte jogando junto com você. Produtos 100% oficiais. De janeiro e talvez o primeiro jogo 11. Então, gente, pé no chão. Também para a próxima temporada. Vamos a mudar, temos que melhorar, sim. Um passo à vez. Não pensar que agora São Paulo... Porque se talvez vai investir muito... Tem times que investem há 5 ou 6 anos consecutivos. E talvez vai ser a primeira vez aqui. Talvez, porque não sei. Então, que penso? Que todo aquilo que... As escolhas que vão ser feitas é para melhorar o elenco. De muito, já um passo muito importante. Então, já começo a falar o próximo ano... Comenzamos a falar de metas depois de lograr 45 pontos. Para mim vai ser assim. Crespo, tudo bem? Boa noite. Seguindo um pouco até que o Bacérgio te perguntou, o São Paulo, se garantir essa 8ª colocação, ele vai ter um tempo de espera até o final da Copa do Brasil para exatamente conhecer o calendário dele no ano que vem. Se ele vai começar logo de cara disputando uma pré-Libertadores, ou se ele vai ter um tempinho para uma competição que não é pior, mas é considerada de um patamar abaixo do que a Libertadores, que é a Sul-Americana. Como é que o São Paulo vai trabalhar? Porque creio eu que os investimentos para uma e para outra são diferentes. Um time que pode chegar à fase de grupo da Libertadores precisa ter bons jogadores, e para a Sul-Americana talvez não seja tão necessário. A minha ideia que você... Sim, a minha ideia, mas eu não sou um financeiro. Não são financeiros, então não sei a caixa que São Paulo tem, sinceramente, então não posso falar uma coisa assim. Sim posso falar que para mim, independentemente que a gente queira jogar Copa Libertadores, é normal, mas acho que se a gente joga Sul-Americana também tem que ser competitivo, e se toca a Sul-Americana a gente tem que pensar em ser competitivo até o final, mas eu não sei financeiramente se vamos a poder ou não. A coisa mais importante é tentar de melhorar o time de hoje. Se você vai ver, a gente chegou 8ª, correto? Quantos pontos de diferença com o 7º? Quantos pontos? 10? 7? 8? São muitos. Então, se você pensa que em um mês vamos a reduzir 8 pontos de 7º. Então, pé no chão e ser claros. Vamos a melhorar, a ideia é melhorar. Vamos a voltar a ser o São Paulo de los años 90? Não, isto falta muito. Eu falei outra vez, são 20 passos, vamos começar por um. Que o próximo ano tem que ficar 19, mas não 25 ou 30, são 20. Então, a ideia é 20, em um ano começamos a falar outra vez, e quanto falta? 19. Não 25 nem 30. Um passo, e depois vemos. Crespo, Léo Lepre, TV Globo. A pergunta também vai nesse mesmo trilho. Eu sei que o campeonato ainda não acabou, você ainda nem tirou férias, mas as perguntas... Acho que não vai ter. As perguntas já estão apontando para a próxima temporada, e eu queria saber como na sua cabeça, vamos pensar no melhor cenário, São Paulo classificado
na 8ª posição, Libertadores apareceu no horizonte, o São Paulo vai disputar as fases prévias, aí tem Paulistão, Brasileiro, Libertadores. Aí eu não estou falando nem de financeiramente, mas como na sua cabeça, como gestor de elenco, de time, como que você pensa organizar tudo isso? Se você vai pensar, é muito difícil, muito difícil. Normalmente se fala da segunda parte do ano, quando você tem Sul-Americano, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, muito difícil. Até Flamengo, Palmeiras perderam a Copa do Brasil para brigar por o campeonato. Então, se eles, que neste momento são a referência de todo o Brasil, não chegaram, então, calma e vemos dia a dia o que podemos fazer. Aqui podemos um pouco mais. A ideia sempre é ser competitivo e tentar ganhar cada jogo, independentemente da competição. Mas ao mesmo tempo tem que preocupar. A primeira coisa é 45 pontos no Brasileirão. Uma vez que conquistou 45 pontos no Brasileirão, depois podemos pensar em outras coisas. La primeira parte, esa históricamente foi assim que a segunda parte sempre foi complicada para todos. Este ano, ainda a primeira parte também. Porque vai ter Paulistão no mesmo momento que acho que a gente vai ter Santos antes e depois Palmeiras, no meio a estrela de Brasileirão. Uma loucura todo. Então, é assim. Com quanto tempo de pré-temporada? 7 dias. Então, eu não estou aqui a criticar o calendário. É assim. É assim. Temos que adaptar e tentar fazer o melhor. Se você pensa que a próxima temporada vai mudar completamente todo, não existe. Aqui temos menos de um mês e tem Natal no meio. Então, mais ou menos vai ser a mesma linha, tentar melhorar e fazer um passo. E vamos ver, dia a dia, o que podemos fazer. Crespo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Ainda falando da próxima temporada, mas numa perspectiva... Ah, ganhamos, Uma perspectiva... Não, ganamos 3-0. Vamos a festejar um pouco ou não? Finalmente. Porque não, estamos falando do futuro, bro. Hoje ganamos. Eu queria falar sobre você, na verdade. Sim, uma semana atrás, podíamos falar de futuro. Era mais fácil, não queria falar de resultado. Mas hoje 3-0. Vamos a festejar um pouco. Não, você pode comentar do jogo se você quiser. Não. Mas a perspectiva que eu queria falar da próxima temporada é de você, pessoalmente, né? O São Paulo perde um jogo de uma maneira feia, digamos assim, na semana passada. Agora ganha bem. A nossa impressão de fora é que foi um ano muito pesado. Ufa. Está todo mundo muito desgastado no São Paulo. Para mim, não são 6 meses. Acho que são 3 anos que estou aqui. Sim. Uma loucura. Eu queria escutar de você o quanto que você, pessoalmente, você estava falando dos desafios, enfim, o quanto que o Hernan Crespo se sente motivado para o ano de 2026, acabando esse negócio pesado que está no São Paulo nesse momento. Estou aqui. A minha motivação está aqui. Amor por futebol, paixão. E muitas vezes me encontraram cansado, sim. Foi pesado, sim. Eu falei, 6 meses, parece 3 anos que estou aqui. É pesado. Se quer ajudar São Paulo, já sabe. A gente quer ajudar São Paulo. E sei que o trabalho é pesado. Talvez que vai vir depois de mim, em uns anos, vai ser mais ligeiro. Eu vou ficar tranquilo. Se ele, que vai estar sentado aqui, o trabalho para ele vai ser mais ligeiro, quer dizer que a gente fez um bom trabalho. Boa noite, Crespo. Rafael Brito, do Tic Tac Sports. Primeiramente, parabéns pela vitória de hoje. Obrigado. O São Paulo jogou o seu último jogo como mandante no campeonato hoje, né? Atuou os 90 minutos com tranquilidade, sendo superior ao adversário, coisa que não vinha acontecendo nos últimos jogos. A minha pergunta é a seguinte: jogando aqui na Vila Belmiro, mesmo com a torcida presente, há uma sensação de ainda estar atuando como visitante? Não, pero é diferente. Tem que assumir a realidade. Depois assumimos o porquê aconteceu isto. Não é igual. Todo mundo sabe que não é igual. Jogar no Morumbi ou não jogar no Morumbi. A gente votou também por essas
sensações, não? Sempre falamos muito tempo de Morumbi lotado, porque a gente vive dessas coisas. Mas é assim, tem que adaptar. Crespo, boa noite. Vindo de uma goleada, agora aplicou uma quase goleada. Não, esqueci, não lembrar essas coisas. Aplicou uma quase goleada, tem essa oscilação e uma partida muito importante na última rodada, com um adversário lutando para não cair. E você perdeu alguns jogadores. Bobadilha, certeza, pela suspensão, talvez Luciano e Alan Franco. O que você está pensando para esse último jogo? Eu sei que é passo a passo, mas já é o próximo. Está acostumado, não te preocupes. Eu sei que, não sei o que acontece, mas cada vez que acaba um jogo, a gente perde 2, 3 peças. Eu já sei. Eu não sei, vamos outra vez. O que falei antes, a gente, ao final do dia, o São Paulo é competitivo. O problema foi que muitas vezes não conseguimos ter um elenco em quantidade. Então, é impossível assim. É muito difícil. Mas aconteceu. Eu acho, se você me pergunta, falar orgulhoso não. Mas acho que a minha escolha de voltar foi positiva. Porque voltamos, o objetivo era totalmente diferente. Eu acho que se você vai ver, com todo respeito por Internacional e Santos, se não mudamos mentalidades, o elenco não entendia o que deveríamos fazer, neste momento estávamos aí como Internacional ou com Santos. E a gente hoje está lutando por uma vaga para a pré-Libertadores. Acho que o trabalho, com todas as dificuldades que a gente atravessou, foi muito legal. Foi muito legal. É suficiente para São Paulo? Não. A gente não está falando disso. São Paulo é muito mais grande que um oitavo posto, um oitavo lugar. A coisa mais importante é entender o presente de São Paulo, com todas as dificuldades, com todo o que aconteceu. Pensar em uma vaga na Copa Libertadores é muito legal. Crespo, boa noite. Primeiro, queria saber se você acha que pode contar com alguém para o próximo jogo, o Rodriguinho, o Wendel, algum reforço de dentro. Não creio. Acho que não. Acho que não? Não, eles estão fora completamente. E a maioria das perguntas aqui envolveu caráter político, financeiro, temporada. A gente teve um protesto do lado de fora antes do jogo e também agora depois do jogo, direcionado aos dirigentes. Eu queria te ouvir, até que ponto toda essa confusão externa envolvendo mais a diretoria do São Paulo influencia e atrapalha o teu trabalho do dia a dia? Eu falei, acho... Eu não sei se foi 2 meses atrás. Quando um time ganha, torcida, diretoria, comissão técnica e jogadores todos juntos. E neste momento tem muita dispersão de energia. Então, temos que estar todos alinhados, indo por o mesmo caminho, com a mesma ideia, que melhorar o São Paulo. A esperança que a próxima temporada vai ser um ano muito político, outra vez, porque sabemos o que acontece. Espero que os envolvidos possam entender que estas dificuldades políticas condicionam o elenco. Então, sim, posso entender que será um ano difícil, politicamente difícil, que tenham a capacidade de lutar corretamente para chegar à presidência, sem condicionar o elenco. A dinâmica do dia a dia no elenco, que é futebol, que é a coisa mais importante, que a gente interessa, os jogadores interessam e a torcida interessa. Depois, as questões políticas, acho que para todos, que eles vão ter objetivos individuais, esses objetivos individuais colocam todos juntos em um objetivo coletivo, que é São Paulo, que é a coisa mais importante. Então, acho que vai ser difícil, acho que eles têm uma responsabilidade muito grande,
muito grande, porque não é fácil, porque é um ano muito político. Uma coisa vou pedir, somente, que esse ano político não possa condicionar o ano do elenco. Crespo, boa noite. Nathan Freitas, da Rádio Web Fute Mais. Falando do jogo, eu queria que você falasse sobre o comportamento dos seus jogadores na partida de hoje, né? Como que foi a conversa após o 6-0 contra o Fluminense ao longo da semana para ter essa virada de chave? Mais uma vez na temporada, como que é a conversa ao longo da semana para retomar a confiança dos jogadores? E se permite mais uma, qual o recado para o torcedor a partir de agora, depois desse 3-0? Não, o torcedor deve e tem a possibilidade de se manifestar e está bem. A ideia, a gente, é tentar trabalhar para que o torcedor seja feliz. Se o torcedor é feliz, todo mundo é feliz. A mudança, primeiro recuperar jogadores, isso é a coisa mais importante, é a primeira coisa. Segunda coisa, acho que uma noite difícil pode acontecer. Não pode absolutamente repetir. Pode acontecer quando você joga em alto nível, pode acontecer. Se vai haver, acho que foi a última final ou de Champions League, ou do Mundial de Clubes, aconteceu uma coisa, quando você joga aí, o limite é pequeno. Se você não está bem, outro está bem, pode acontecer. Não pode repetir. Não pode acontecer para mim nunca mais. No São Paulo nunca mais. Mas acho que as dificuldades que teníamos para escalar 11, espero que não repetir também isso. Poder ter a possibilidade de escolher com gente, com jogadores sanos, saudáveis. Chegamos então com o técnico Renan Crespo. Obrigado a todos pela presença. Boa noite.